Aurora é um filme de 1927 dirigido por F.W. Murnau, estrelado por George O'Brien, Janet Gaynor, Margaret Livingston e Bodil Rosen. Um fazendeiro casado fica enfeitiçado por uma traiçoeira mulher da cidade que tenta convencê-lo a afogar a própria esposa. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 38 da lista, mais um filme do Murnau. É o primeiro americano. Eu não sei se é o primeiro filme americano que ele fez, mas é o primeiro que a gente tem na lista. Murnau, né, que a gente já assistiu aqui no Nosferatu, né, o F.W. Murnau, o diretor do Nosferatu. Ele fugiu da Alemanha, como muitos nessa época, e foi pra Hollywood. A gente assistiu também A Última Gargalhada dele, né, que é um filme que eu gostei bastante, e aí tem esse filme americano aqui dele. E a sinopse, ao mesmo tempo que ela é, sei lá, uma frase, eu acho que ela meio que diz o filme, assim. Ela diz o filme. Diferente dessa sinopse é o fato de que eu acho que acontecem reviravoltas, né? E eu não acho que é um filme muito pra spoilers, talvez. Eu não vou falar o final. Eu não vou falar o final, mas eu vou falar até metade, mais ou menos. Porque a ideia é que, né, ele tem essa amante que ela convence ele. Ela não tenta, não. Ela convence ele a afogar a própria esposa. E aí ele sai com a esposa de barco. Mas o filme tem esse estilo muito do expressionismo alemão, que é o que o Murnau fazia. E o Murnau também tinha essa coisa de fazer um filme com pouco texto, né? Poucas falas. No filme mudo, né? Pouca quebra pra ter texto. E realmente esse filme faz isso também. E no momento em que eles estão no barco, o cara já começa a ficar muito nervoso e muito estranho. E aí a esposa sente que tem alguma coisa errada. Ele faz umas caras que ela começa a ficar com medo dele. E ele meio que vai enforcar ela, mas ele desiste. E aí ele desiste de enforcar ela. Passa um grande tempo ali meio que tentando que ela perdoe ele, e acabam indo pra cidade porque ele chamou ela com a intenção de levar ela pra cidade. Eles tinham que cruzar um rio, só que aí era mentira, na verdade no rio ele ia afogar ela, só que aí ele desiste de afogar ela. Eles acabam indo pra cidade e ela fica fugindo dele o tempo todo porque ela tá com medo dele, mas ele vai meio que tentando conquistar o perdão dela ali naquele momento e dizer que se arrependeu. E a gente tem uma grande cena deles na cidade e isso se desenvolvendo lentamente, assim, ela se acalmando do que tá acontecendo, pensando, entendendo que ele realmente não quer mais fazer nada e desistiu totalmente, e aí eles começam a tentar fazer coisas e se divertir e tal, e aí eles passam aí esse dia na cidade, e aí quando eles vão voltar, acontece uma grande tempestade terrível e o barco vira, e é aí que eu vou parar de contar a história que acontece, porque eu acho que é interessante o jeito como a história termina, né, o jeito como ela se desenvolve aí nesse final. Esse filme foi baseado de um conto chamado A Excursão para Tilsit, de uma coletânea de 1917 de mesmo título, e eu não sei se o mesmo título é A Excursão para Tilsit ou é o Aurora, mas de um autor chamado Herman Suderman, e aí o roteiro do filme foi adaptado, né, baseado nisso. E esse filme é famoso por uma coisa interessante, que é o fato de que ele usa um sistema novo que tinha na época, e ele acaba sendo um dos primeiros, por causa disso, a ter uma trilha sonora musical sincronizada e efeitos sonoros, porque ele foi filmado, ele não tem fala, as falas ainda são todas em texto, mas tem diversos sons no filme que foram feitos sincronizados, e aí ele é um dos primeiros filmes, um dos primeiros longas-metragens pelo menos, porque anos antes se fazia muito teste de som em curtas. Na verdade, desde ali muito cedo no cinema, a gente tem muito filme com som, eram experimentos que estavam sendo feitos de como colocar som no filme, e aí muitas coisas foram feitas, mas eram complicadas de fazer. Mas a gente já teve vários filmes aí que tinham som sincronizado, mas eram geralmente filmes muito curtos, de poucos minutos, que era uma coisa muito complicada, muito trabalhosa, muito cara. E aí esse filme foi um dos primeiros longas-metragens a ter som sincronizado, mas não são falas, nenhum momento é fala. A gente tem no máximo um barulho de multidão, que são pessoas falando, mas é barulho, assim, sabe? E a trilha sonora e alguns sons do filme são sincronizados ali. O filme fez bastante sucesso com a crítica. Eu não encontro informação de público, mas a crítica gostou bastante do filme. E o filme concorreu no primeiro Oscar. O primeiro Oscar envolveu, e apesar de ter acontecido em 1929, ele premiou filmes lançados, né, entre 1º de agosto de 1927 e 31 de julho de 1928. Então ele pegou filmes aí de um período de metade de 2 anos antes até metade de 1 ano antes, sabe, do ano em que ele aconteceu. Então por isso muito filme de 1927 concorreu nesse Oscar. A Aurora concorreu a melhor direção de arte, mas não ganhou. Porém,
ele ganhou os prêmios de melhor filme artístico. É um prêmio que só aconteceu só existiu na primeira premiação. Eles tinham 2 prêmios de melhor filme. Era o prêmio de melhor filme como a gente entende hoje, e a academia considera que esse é o melhor filme, e esse outro era um prêmio que, de novo, hoje a academia considera esse outro como secundário, mas é também um prêmio de melhor filme, só que é melhor filme único ou artístico, é como eles chamavam na época. E aí esse filme ganhou. Quem ganhou o outro prêmio foi Asas, que não tá na lista, mas oficialmente a academia considera que Asas ganhou o primeiro Oscar de melhor filme, mas teve esse outro aqui também que ganhou um prêmio ligeiramente diferente. E a Janet Gaynor ganhou melhor atriz, só que também nessa época o prêmio dado para atrizes e atores era com base em todos os filmes que a pessoa fez no período da premiação. Então, por conta disso, a Janet Gaynor não ganhou o prêmio exatamente por esse filme. Ela ganhou por esse filme, por Sétimo Céu, que é um outro filme que ela fez, e por O Anjo das Ruas. Então, oficialmente, ela ganhou por esses 3 filmes. Eu já assisti esses filmes, são papéis bem dramáticos, inclusive. O desse também é, né? Eu acho que a Aurora não é nem necessariamente que ela tá melhor, não. Eu acho que talvez ela esteja melhor em outro. Eu acho que ela tá melhor em Sétimo Céu, talvez. O Anjo das Ruas é um filme que eu não me lembro muito. Eu assisti, mas passou meio batido. Enfim, o Aurora também ganhou o prêmio de melhor fotografia. E vamos dar uma olhada no que o livro fala, que depois eu comento. O livro me diz uma informação que eu falei que eu não sabia, que o livro diz que esse filme foi um fracasso de bilheteria. O que eu meio que entendo, porque eu acho que ele é um filme de um jeito que de repente o público americano não estava preparado, mas eu acho uma grande pena. O livro também comenta que o Murnau morreu poucos anos depois de fazer esse filme, porém a gente ainda vai ter mais um filme dele aqui na lista. Ele morreu num acidente de carro, mas a gente ainda vai ter aqui na lista um filme que eu acho que é o último filme que ele fez. Mas bom, vamos lá. Eu já falei aqui algumas vezes como eu gosto do Murnau, né? Eu acho o Murnau um baita de um diretor. Eu acho que ele fez coisas incríveis e eu acho que ele chegou nos Estados Unidos para fazer o que naquele momento, para mim pessoalmente, era o melhor filme americano possível. Eu acho que ele tem coisas nesse filme que parecem um filme americano. Ao mesmo tempo, ele pega toda a bagagem que ele trouxe do expressionismo alemão, de onde ele vem, e ele mistura isso nesse cinema hollywoodiano de um jeito que eu acho que o resultado é maravilhoso, assim, impecável. Eu acho a Aurora um dos grandes filmes do cinema mudo. Eu acho que os 3 filmes do Murnau que a gente viu aqui estão, assim, entre os melhores filmes do período do cinema mudo. Fácil. Tem outros filmes muito bons? Tem. Mas eu acho que os 3 filmes do Murnau que a gente viu na lista estão facilmente ali no topo, sabe? Entre os melhores filmes dessa época. E eu acho que Aurora é isso. Hollywood nessa época não tinha censura ainda, né? Então as pessoas estavam mesmo topando experimentar. Por mais que tivesse um grande estúdio, era um grande estúdio que virou para um cara que já era muito conceituado pelos filmes que estava fazendo e falou: toma dinheiro, faz aí, sabe? A gente confia em você, toma dinheiro, faz teu negócio aí. E é isso que ele faz, sabe? Então eu acho assim, Aurora é um filme muito bom, de verdade. Tem muitos elementos do expressionismo alemão no filme, vários. Ao mesmo tempo que ele tem uma história que tem uma carinha de história americana. Na verdade, boa parte da equipe não era americana, né? É um filme feito ali com um tanto de gente de fora. Murnau trouxe uma galera ali pra trabalhar com ele, o que eu acho que ajuda a ter essa cara de exterior do filme. Mas eu acho um filme brilhante, assim. Eu acho um filme brilhante. Eu realmente não quero contar como é que o filme termina. Eu acho que vocês deviam assistir. É um filme de domínio público, então tem fácil aí na internet se vocês quiserem assistir. Eu acho um filme absolutamente brilhante, assim, muito bom de verdade. Eu acho que é uma história de relação de casal, mas contada de um jeito que é o jeito que uma pessoa muito competente na arte do cinema consegue contar, sabe? Eu conseguia contar nessa época, pelo menos. Então, eu acho que ele pega uma história meio banal. A coisa do assassinato é um pouco menos banal, né? Mas ainda assim é uma história muito básica, né? Uma coisa curiosa sobre esse filme é que os personagens, nenhum tem nome. Então o filme tem uma coisa que é tipo, o personagem masculino é o homem, e aí a personagem feminina, eu não lembro se é a mulher ou se é tipo a esposa, sabe? E aí a outra é, sei lá, a amante. É tudo assim, porque eles são, sei lá, arquétipos, estereótipos, eles são figuras, eles não são indivíduos. E eu acho que funciona muito bem, porque a história que tá acontecendo é o foco, né? Não é as pessoas. É um filme que não tem lá muito desenvolvimento de personagem, porque esse não é o foco. Até tem um pouco, né? No momento em que o cara vai fazer uma coisa, mas muda de ideia, resolve fazer outra e tal. Tem um pouco de desenvolvimento de personagem, mas não é o foco. O foco é a história, os fatos que estão acontecendo e o jeito como ele tá sendo mostrado. Eu acho que o jeito como ele é mostrado é o principal. A ideia de ter ganhado melhor fotografia é óbvio ali, sabe? Assim,
Não tem como. E eu acho uma pena que a academia considere que oficialmente Asas é o vencedor do primeiro Oscar de melhor filme, porque eu acho Asas não tá nem na lista, né? Eu acho que esse aqui é um filme muito superior. Eu assisti o outro e é um filme bobo pra mim. Eu acho que Asas é um filme bobo, essa é a minha opinião, sinceramente. É um filme que muita gente gosta também, mas eu acho ele bobo, de um jeito que eu não conseguiria dar prêmio qualquer pra ele, sabe? Eu acho que é um filme bem feito, é ok, mas é bobo. E esse aqui é um filme, é cinema, sabe? Isso aqui pra mim é cinema, no sentido mais artístico da palavra. Mas eu acho que é isso, eu acho que é um desses filmes que eu acho que todo mundo devia assistir. É um filme do cinema mudo, tem aí uma barreira talvez inevitável. É um filme com pouco texto. Então, se o texto em si é o problema, é um filme com pouco texto. Ainda assim tem a coisa do som sincronizado, mas não são falas, né? É só música e sons ali e tal. Mas eu acho que é um filme muito interessante e eu acho que é um filme que talvez tenha dado uma leve revolucionada no cinema americano. E eu digo leve porque eu acho que não durou muito. O livro fala sobre como esse filme, de algum jeito, remete a coisas que foram feitas no futuro, no sentido de experimentações em Hollywood. Fala sobre o Cidadão Kane, por exemplo, né? Que é um filme que muitos anos depois também chegou ali e deu uma subvertida na ideia do cinema hollywoodiano. E eu acho que é isso que esse filme faz, realmente. Eu acho que ele pega o cinema hollywoodiano dessa época e ele subverte. Já era um cinema bem menos receita de bolo do que eu acho que ele foi sendo, principalmente depois da censura. O cinema americano nessa época não era tão ruim quanto eu fico criticando o tempo todo, porque eu acho que nessa época você tinha mais liberdade pra fazer as coisas. E a censura em si não é o maior dos problemas. Quer dizer, é um grande problema, sendo bem sincero. Mas eu acho que nessa época os estúdios ainda estavam mais dispostos a testar. Vamos fazer isso aqui e ver se dá certo. A gente faz e vê depois. E eu acho que mais pra frente, ali pelos anos 30, 40 e tal, o cinema hollywoodiano foi ficando muito assim, isso dá certo, então é isso que a gente vai fazer. Diferente disso, não dá certo. Não vou nem tentar, porque aquilo dá certo. Aquele vai me dar dinheiro, por que eu vou tentar fazer outra coisa? Se aquele eu sei que vai dar dinheiro. E é um pensamento que frequentemente Hollywood tem até hoje, é um pensamento de grandes estúdios, né? É um pensamento de grandes empresas, convenhamos. Pra que eu vou experimentar fazer um negócio mirabolante se o que eu tem aquele que eu sei que funciona, né? O comunzinho funciona. E eu acho que nessa época Hollywood era mais apta, tava mais disposta a experimentar, sabe? E eu acho que esse filme entra numa fase muito boa. Mas é isso, eu acho que Aurora é um filme maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo, assim, é um filmaço. É um filme maravilhoso pra época, obviamente, né? Tem adendos aí que eu acho que essa altura são desnecessários, né? Mas eu entendo que assistir ele hoje talvez não seja aí a mesma coisa. Como eu sempre falo, eu ter visto os filmes em ordem faz eu conseguir enxergar muito eles na época, né? E eu acho que isso faz uma diferença muito grande, mas eu gostei muito dele, assim, acho que foi um filmaço. Você já assistiu? Deixa nos comentários o que você achou. É um filme famosinho também, da época do cinema mudo, então com certeza vai ter gente que viu. Então deixa nos comentários o que você achou. Em breve nós estamos de volta, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, valeu, até mais!